Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos capítulos mais importantes para entender a fé cristã, Romanos 4. É aqui que o apóstolo Paulo, de uma forma brilhante, explica como a nossa fé é literalmente creditada por Deus como justiça. E tudo começa com uma pergunta que, vamos combinar, é a pergunta de $1 milhão. Como é que qualquer pessoa, sendo imperfeita, pode ser vista como justa diante de um Deus que é absolutamente perfeito? É essa tensão que Paulo vai resolver. E para dar essa resposta, Paulo não inventa uma nova teoria. Ele faz algo genial. Ele abre um arquivo de caso de 4.000 anos e usa a história de Abraão como a principal prova. Então vamos dar uma de detetive e investigar isso junto com ele. Ok, vamos ao primeiro ponto da nossa análise. A conta corrente espiritual de Abraão. Como é que ele foi considerado justo? Foi pelo que ele fez? Pelas obras? Ou foi por outra coisa? Paulo coloca na mesa dois caminhos, duas lógicas completamente diferentes. Se a justiça viesse pelas obras, seria como um salário, algo que a gente ganha e, claro, teria motivo para se orgulhar. Mas a justiça que vem pela fé, essa é um presente. Um presente que faz a gente glorificar quem deu e não quem recebeu. E então, qual dos dois caminhos a Escritura aponta para Abraão? A resposta é direta, sem rodeios. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Essa é a tese central. O ato que definiu tudo não foi uma obra, foi o ato de crer. E aqui, gente, a palavra-chave é uma só, logizomai. Esse é o termo grego que Paulo usa. E sabe o que é fascinante? É um termo de contabilidade. Significa creditar, lançar na conta de alguém. A imagem é de um lançamento num livro contábil. Isso nos leva direto para uma doutrina fundamental, a da justiça imputada. A ideia é que a justiça de Cristo não é algo que a gente conquista aos pouquinhos. Não, é algo que é depositado de uma vez só na nossa conta no momento em que a gente crê. É um presente, não um salário. E para não restar dúvida, Paulo chama outra testemunha de peso, o rei Davi. E olha que interessante, Davi descreve a felicidade real não como nunca errar, mas como ter a certeza de que Deus não vai lançar o pecado na sua conta. É a mesma lógica contábil de Abraão. Agora a gente vai para a segunda prova de Paulo. E essa é brilhante pela simplicidade. Se a primeira foi sobre contabilidade, a segunda é sobre cronologia. A chave aqui é entender o que veio primeiro, a fé ou o ritual. A pergunta que Paulo faz é matadora. Ela desmonta qualquer argumento que coloca o ritual como causa da salvação. A pergunta é, quando Abraão foi declarado justo, foi antes ou foi depois da circuncisão? A resposta está lá, clara, na linha do tempo da Bíblia. A justiça foi creditada a Abraão em Gênesis capítulo 15. E a circuncisão só aconteceu mais de uma década depois, lá em Gênesis 17. A ordem dos fatos é indiscutível. Primeiro a fé, muito tempo depois, o sinal. E o que isso prova de forma definitiva? Prova que o ritual não foi a causa da justiça dele. Foi o selo, foi a marca externa, a confirmação de uma realidade que já existia no coração dele pela fé. O sinal aponta para a realidade, ele não cria a realidade. Muito bem, vamos para a terceira parte do argumento de Paulo. Agora, ele vai colocar duas coisas em contraste direto. A promessa, feita a Abraão, e a lei, dada a Moisés. Ele vai nos mostrar por que a promessa é superior e opera por um princípio totalmente diferente. E a diferença é gritante. Olha só, a lei, que veio 430 anos depois, serve para mostrar o nosso pecado. E ao mostrar o pecado, ela acaba atraindo a ira. Já a promessa veio primeiro. Ela não depende do nosso desempenho, mas sim da fé. E por isso ela funciona pela graça. O raciocínio de Paulo aqui é impecável. Pensa bem, se a herança que Deus prometeu dependesse da nossa capacidade de cumprir a lei, a fé não serviria para nada. E a própria promessa de Deus seria cancelada. Um sistema anularia o outro. Então, o que garante a promessa? Não é a nossa obediência. A garantia está no poder de quem prometeu. É o Deus que, como diz a Escritura, dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. A segurança está no caráter de Deus, não no nosso. E com todas essas provas na mesa, a gente chega ao veredito. Paulo agora vai dissecar a natureza da fé de Abraão, para nos mostrar que é exatamente esse tipo de fé que justifica a gente também. E é muito importante entender isso aqui. A fé de Abraão não era um otimismo cego ou um pensamento positivo. Ele creu em esperança contra a esperança.
Ou seja, ele olhou para os fatos, ele encarou a realidade. Seu corpo, com quase 100 anos, estava como morto para ter filhos. E aqui vem a conexão genial que Paulo faz, a ponte entre Abraão e nós. Pensa só, Abraão creu num Deus que traz vida da morte, que pode gerar um filho de um ventre amortecido. E qual é a fé que nos salva hoje? É crer exatamente no mesmo Deus, aquele que trouxe Jesus de volta dentre os mortos. É o mesmo princípio. O capítulo termina com esta frase que é um resumo poderoso do Evangelho. Jesus foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Percebe? A morte e a ressurreição são os dois lados da mesma moeda. A analogia aqui é perfeita. A morte de Cristo na cruz foi o pagamento completo da nossa dívida de pecado. E a ressurreição? A ressurreição é o recibo divino. É a prova final, carimbada por Deus, de que o pagamento foi aceito e a nossa conta está zerada. Isso nos deixa com uma reflexão final, mas que é absolutamente transformadora. Se a ressurreição é o recibo que prova que o pagamento foi aceito, será que a nossa dívida foi de fato paga por completo? A resposta a essa pergunta muda tudo.